Aleluia. Glória a Deus. Nós também queremos saudar os nossos amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por podermos estar aqui nesse momento, para juntos cultuarmos o seu nome, adorarmos na beleza da sua santidade. Queremos também convidar a todos os nossos amados irmãos que estão aqui presentes, aqueles também que estão nos assistindo através das nossas redes sociais, que abram a sua Bíblia no capítulo 11 do Evangelho de João, e o versículo 25 e 26. Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós queremos fazer uma oração, agradecendo ao nosso Deus por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na sua presença para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Bendito Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, ó Deus, perdão pelos pecados que temos cometido na Tua presença, meu Deus. Pedimos ao Senhor que nesta noite, meu Pai, através da Tua palavra, através da Tua presença, do Teu Espírito, o Senhor possa visitar as nossas vidas neste lugar, visitar as nossas vidas nos nossos lares, que o Senhor possa adentrar, meu Deus, através da Tua palavra em cada casa, em cada lar, e realizar a Tua obra, confortar os corações, trazer alegria, trazer paz, trazer confiança, e que cada uma pessoa, cada um irmão, cada alma que nesta noite possa cultuar ao Senhor, possa escutar esta palavra, ele possa, meu Deus, encontrar paz, segurança e alegria, porque o Senhor é a ressurreição e a vida, e nós acreditamos na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nessa oportunidade que é nos concedida, nós queremos aqui ministrar uma palavra para os nossos corações, e eu já quero antecipar para os irmãos, de antemão, dizer que não estou ministrando aqui uma palavra com uma base em pandemia. Eu quero ministrar aqui uma palavra de Deus, eu quero ministrar aqui esta palavra com base na própria palavra. Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é a base para as nossas vidas. Independentemente de qualquer situação, de qualquer circunstâncias, eu jamais pregaria ou pregarei a palavra de Deus com base em circunstância. A base da minha ou das nossas pregações devem ser a palavra de Deus, porque até então ela é
a nossa regra de fé, a própria palavra, ela deve ser a nossa regra de fé. Não tomamos pandemia, não tomamos situações, não tomamos nada que venha acontecer nessa vida como base para pregarmos a palavra de Deus. A base para pregarmos a palavra de Deus é a própria palavra de Deus. Precisamos acreditar nela, porque só ela nos fará vencer. Então nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós fizemos menção aqui no capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 25, que diz a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o versículo de número 26 diz: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. E Jesus termina aqui o verso 26 perguntando: crês tu nisto? Então esta é a base da minha pregação, a palavra de Deus. Quero citar e recitar mais uma vez: Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E ainda que eu venha a morrer, diz este texto, diz a sua palavra, que eu haverei de ressuscitar. Todo aquele que crê em Jesus, ainda que venha passar por a morte, um dia há de ressuscitar. Creia nesta palavra: todo aquele que crê em Jesus nunca morrerá. Isto é no sentido de que a morte possa lhe reter lá no sepulcro. Não, nem a morte poderá nos reter, porque quem crê em Jesus, ainda que venha a morrer, um dia ouvirá a voz do Senhor e sairá de lá do sepulcro para a ressurreição e a vida. Aleluia! Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, que aqui estão, todos os que nos assistem pelas redes sociais, escute o que diz a palavra de Deus para os nossos corações, porque Deus nesta noite tem uma palavra para cada um de nós. Nesses dois versículos que lemos aqui, nós temos aqui Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos dando a sua palavra como garantia. E não só a palavra, mas nós temos aqui Jesus também na prática, ressuscitando mortos. Esse fator, que aconteceu aqui nesse momento, esse versículo está tratando da história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. E entendemos que isso aqui aconteceu exatamente para isso, para que os seguidores de Jesus acreditassem em quem Jesus era, no que ele podia fazer. A Bíblia diz que quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro, seu amigo, morrera, Jesus ainda conversa com eles ali e diz para eles que Lázaro estava dormindo. E depois Jesus revela
de que na verdade Lázaro estava morto. Mas no versículo 15 desse mesmo capítulo, Jesus pôde dizer assim: mas eu folgo por causa de vós, para que vocês acreditem. Então, nós entendemos aqui que isto aconteceu exatamente porque Jesus queria que acontecesse. Lázaro está morto e Jesus chama os seus seguidores, o seu povo, os seus discípulos e diz para eles: vamos lá, porque eu quero que vocês vejam o que eu vou fazer. Eu quero que vocês presenciem o que vai acontecer. Por que Jesus disse isso? Porque parece que eles escutavam o que Jesus falava, mas parece que eles não acreditavam o que Jesus realmente podia fazer. Jesus disse: vamos lá, porque Lázaro está morto. E eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos quem eu sou, o que eu sou, o que eu posso fazer, quem é o Jesus que vocês seguem, quem é o Jesus que vocês servem. E a Bíblia diz que Jesus foi e eles foram com Jesus. E ao chegar lá, Jesus mandou, Jesus ordenou que Lázaro saísse do túmulo, que Lázaro saísse da sepultura. E a Bíblia diz que Lázaro saiu da sepultura, Lázaro saiu do túmulo e veio para fora. Então, meus irmãos, acredite, Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, ainda que passe por a morte, mas ele viverá. Então nós temos aqui Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ainda nos dando a sua palavra como garantia. E eu quero que você não esqueça disso, que a palavra do Senhor, que a palavra de Deus, que a palavra de Jesus, ela tem poder. Ela tem poder. Não faça como esses discípulos, que os escutavam, mas parece que entrava no ouvido e saía no outro. Que você que é praticante, você que é convertido, que serve, que segue ao Senhor, acredite na palavra dele, porque a palavra dele é soberana, é poderosa. E é por isso, exatamente por isso, que ela é a nossa base, que ela é a base das nossas pregações. E é exatamente por ela, pela sua palavra, pela palavra de Deus, que nós seremos salvos. Não tem outra regra de fé. A igreja acredita na sua salvação e como base é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa salvação, é a âncora que nos sustém de pé. Não podemos esquecer do centurião, que Jesus disse para ele: eu irei na sua casa,
e darei saúde ao seu criado. Mas ele disse: não, Senhor, não sou digno de que entre na minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu servo ficará curado. A palavra de Deus, ela tem poder, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é suficientemente poderosa. A palavra de Deus é maior que qualquer coisa que você imaginar. Por isso precisamos acreditar na palavra do Senhor, porque esta palavra tem todo o poder. Acredite. Como esquecer também de Pedro, que depois de pescar a noite inteira e não pegar nada, Jesus chega pela manhã e diz: Simão Pedro, lança a rede do lado direito do barco. Pedro não questionou, apenas creu e disse: mesmo tendo pescado a noite toda e não tendo pegado nada, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. A palavra de Deus, ela é, como já dissemos, ela é soberana, ela tem todo o poder. Então o que eu preciso é acreditar no que diz a palavra de Deus, colocar ela no meu coração, na minha vida, e viver a sua palavra, e descansar no Senhor. Você poderia não ter achado até hoje uma fórmula para vencer uma pandemia, para vencer qualquer crise, pois eu te aconselho, nesta noite, nesse dia, não tem nada melhor para nos ajudar a vencer qualquer obstáculo da vida, qualquer situação, como a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso escudo, é a nossa espada. A palavra de Deus é a base para as nossas vidas. Essa palavra é a nossa salvação. É ela quem nos garante a nossa vitória. Acredite, ela tem todo o poder. Quando Jesus disse lá no verso que lemos: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que venha morrer, eu ressuscitarei. Quero dizer para você nessa tarde, nessa noite, nesse dia, que no amanhã, todos os dias da sua vida, fique em paz. Você tem uma promessa de Jesus. Ou você não acredita? Se você acredita nesta palavra, descanse, descanse, fique em paz, fique tranquilo, porque nem a morte nos deterá no sepulcro, porque a palavra de Deus estar acima de tudo, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que a própria morte. Aleluia. Nesta noite eu quero dizer para você, você que é crente em Cristo Jesus, você que é salvo pela graça, pela fé, através da palavra do Senhor, eu quero dizer para você
você que é servo do Senhor, você que tem esta esperança, você que tem esta promessa, escute isso: a morte não pode ser motivo de tristeza para nós. Nós temos promessa à altura de que, ainda que venhamos a morrer, Deus em Cristo nos trará de lá. Aleluia, glória a Deus. Quando eu me referi aqui que não iria pregar esta mensagem com base em pandemia, mas com base na palavra de Deus, é porque certamente eu queria trazer, ou eu quero trazer, ou eu vou continuar falando sobre esta questão de termos que enfrentarmos a morte, se possível for. E temos notado nos nossos dias, no meio do povo de Deus, que às vezes a morte, por qualquer circunstância que venhamos a morrer, às vezes tem entristecido as famílias cristãs, como se morte fosse motivo de tristeza para quem é servo do Senhor Jesus. E é exatamente sobre isso que quero falar aqui nesta noite, que quero deixar claro aqui para todos que nos escutam, que morte para o servo do Senhor, morte para quem serve a Deus, morte para quem é salvo, nunca pode ser motivo de tristeza, porque nós temos promessa à altura de que, se ainda passarmos pela morte, Deus em Cristo nos trará de lá. Quero te deixar ciente aqui hoje que a morte de um servo do Senhor, ela está em plena harmonia com a palavra de Deus. Estou tentando esclarecer para você que tem tanto medo de morrer, que tem tanto medo de passar pela morte. É exatamente isso que eu estou tentando, e que o Espírito de Deus abra a sua mente e leve a palavra de Deus até ao seu intelecto, ao seu raciocínio, para que você possa entender que a morte física, ela está em harmonia com a palavra de Deus. Aleluia. O cristão, o servo do Senhor, não pode ver a morte como algo inaceitável, de jeito nenhum. A morte do servo do Senhor está em harmonia com a palavra do Senhor, assim como o arrebatamento. É exatamente disso que estou falando, que quero que você entenda, que você compreenda. Precisamos compreender que a morte física para o salvo está em harmonia com a palavra de Deus, tanto quanto o arrebatamento.
Às vezes falamos muito de sermos arrebatados, queremos ir para o céu, mas queremos ir arrebatado, como se tivermos que morrer e sermos sepultados, como se também os mortos parece que não serão arrebatados. É isso que eu quero que você entenda nesta noite, que mesmo morto, mesmo que tenhamos que descer à sepultura, também seremos arrebatados. Não há diferença em os que descem à sepultura ou os que ficam vivos, todos de igual modo serão arrebatados da mesma fórmula, do mesmo jeito. Entenda isso nesta noite, é o que diz a palavra de Deus. Quando dizemos que a morte do salvo, a morte do cristão, do servo de Deus está em harmonia quanto ao arrebatamento, nós estamos afirmando exatamente isso que está na Bíblia, que diz assim a palavra de Deus: convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. Nem todos, meus irmãos, seremos arrebatados. Nem todos. Como também Paulo disse, preste atenção, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Então aqui nós temos a palavra de Deus colocando duas vertentes inabalável. Convém que isto que é corruptível, isto que é mortal, Paulo está falando desse corpo presente, desse corpo nosso presente. Esse corpo nosso que é presente, ele tem que ser, no futuro, haverá de ser trocado por um outro corpo, receberemos um outro corpo, seremos transformados em um outro corpo. Isso que é corruptível, a Bíblia diz, convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isso que é mortal se revista de imortalidade. Então não tem como isto acontecer se não for no momento do arrebatamento. Ou seja, precisamos passar pela morte, ou então seremos arrebatados. Porque Deus em Cristo tem uma promessa de salvação para cada um de nós. Porém, lá no céu não entra pecado. Nem carne, nem sangue,
poderão herdar o reino de Deus. Só existe duas condições para irmos para o céu. Ou seremos arrebatados, ou será através do arrebatamento, ou será através da nossa morte. Queremos tanto ir para o céu, mas não queremos morrer. Como então poderemos ir para o céu? Eu não estou aqui fazendo apologia à morte, mas eu estou aqui encorajando. Eu estou aqui dizendo para você não temer, não ter medo de morrer, porque você tem uma promessa. Porque o Deus a quem você serve, Ele é o Deus dos vivos, é o Deus dos mortos. Na questão de que ainda se você passe pela morte, você será ressuscitado. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverás. Morrer em Cristo nunca, mas nunca mesmo, pode ser visto como um terror, meus irmãos. Os mortos em Cristo terão seus privilégios. É bom que se entenda isso. Os mortos em Cristo, aqueles que morrerem em Cristo, terão seus privilégios. Se fôssemos falar aqui de todos os privilégios que tem aqueles que partem para a eternidade, salvos em Cristo, passaríamos a noite inteira, porque são muitos. Para começar, quando partimos daqui para a outra vida em Cristo como salvo, já estamos livres, não corremos mais risco algum, e por aí segue-se. Mas olha o que diz a Bíblia: no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. Então isso aqui é privilégio, e não é para os vivos, é para os mortos, que morrem em Cristo salvo. Vamos ser sepultados? Sim, talvez, se Jesus não voltar antes, num corpo feio, corruptível, mas também seremos ressuscitados num corpo lindo, glorioso e santo. Mas isso não acontecerá conosco se não passarmos pela morte. Então não precisamos, meus irmãos, não precisamos ter medo de morrer, porque temos a promessa de Cristo. A nossa fé está nele, na sua palavra. Ele é a ressurreição e a vida. Nós vamos ouvir a sua voz lá no sepulcro, se estivermos lá, e iremos ressuscitar para a glória de Deus. Então preste atenção na palavra de Deus, como ela está escrita.
Ainda disse Paulo, olha o que Paulo disse: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que morreram no Senhor, para que não entristeçais como os que não têm esperança. Parece que os cristãos dessa época de Paulo estavam sem o conhecimento, sem os conhecimentos da verdade relacionado às pessoas cristãs que morriam, que partiam desta vida para outra. E parece que nós estamos vivendo a mesma situação. Os crentes de hoje querem estar vivos por tudo, pagam fortuna para não morrer, como se morrer fosse um terror. Não é terror, não pode ser visto assim. Quem morre em Cristo está apenas indo primeiro para a glória. É por isso que eu quero dizer para você nessa noite que a base das minhas pregações é a palavra de Deus. Eu não estou pregando isto aqui porque estamos vivendo uma pandemia e muitas pessoas estão morrendo, mas de alguma forma que esta palavra ela possa servir de ânimo, que esta palavra possa entrar no seu coração nesta noite e lhe dar esperança, e lhe dar confiança. E não temas, enfrente o que vier na sua vida, ainda que tenha que morrer, porque quem serve a Deus não morre. Paulo, ele está dizendo aos irmãos, para que os irmãos não sejam ignorantes acerca dos crentes que morrem. Paulo está dizendo que você precisa conhecer. Paulo está dizendo que você precisa saber, ter conhecimento, ter ciência, o que é que acontece com quem morre em Cristo. Para onde vai quem morre em Cristo? É melhor ou mais ruim do que quem fica vivo? Paulo está falando disso. Por favor, procure conhecer o que é que acontece com quem morre em Cristo, porque senão a morte para o povo de Deus torna um terror. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Você precisa saber que você tem uma promessa. A promessa da igreja é para ir para o céu, é de ser salvo. E ninguém pode ir para o céu. Ou seremos arrebatados, ou iremos após a morte, ou pela morte, ou através da morte. Mas mesmo lá no sepulcro, esse corpo há de ressuscitar. E eu irei para a glória. E eu irei para a glória. Nem mesmo a morte nos deterá no sepulcro, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê em Jesus, ainda que venha morrer, há de ressuscitar. Então Paulo diz: não sejais ignorantes acerca dos que já morreram no Senhor, para que a igreja não se entristeça se não conhecermos o que a Bíblia tem a dizer a respeito dos crentes que partem para a eternidade. A tristeza, o espírito da tristeza toma conta dos crentes, e os crentes já não
não ficam mais felizes quando um membro da sua família ficar doente ou vier até a falecer, e daí a pouco o espírito da tristeza pode tomar conta. Paulo está dizendo assim: não quero que sejais ignorantes, eu quero que vocês passem a ter conhecimento que no Senhor não morre, porque Ele é o Deus dos vivos, que até mesmo se morrer, Ele te arranca de lá. Aleluia. A Bíblia diz ainda, Paulo dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morrerem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então não se preocupe. Não tenha medo. Se morreu em Jesus, fique tranquilo, Deus os tornará a trazer com Ele. Não se preocupe, não se desespere. Você tem essa promessa, nós temos essa promessa, essa esperança. Porque eu me desesperaria se morrer em Cristo significa ir primeiro do que os demais. Podemos até usar essa expressão. Por que eu vou me desesperar? Por que eu vou ficar preocupado? Por que tanto temor? Se morrer em Cristo significa ir primeiro do que os demais. Então escute, aprenda, entenda o que a Bíblia diz a respeito dos que partem, para que você se alegre, para que você se anime cada vez mais. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim, dizemos isto pela palavra do Senhor, que os que ficarem vivos para o arrebatamento, Paulo está dizendo, não iremos antes do que os que morrem, ou do que os que morreram. Paulo está dizendo, nós estamos dizendo isso pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que diz que os que estiverem vivos para o arrebatamento não serão transformados primeiro do que os que morrem. Então isso significa, irmão, privilégio. Porque os que morrem no Senhor, primeiro do que os vivos, eles serão ressuscitados, serão transformados. Os mortos que morreram no Senhor, escute isso. Paulo ainda diz, 1 Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alare, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Você entendeu? Você entendeu que em vez de terror, em vez de medo, devemos nos alegrar, devemos sentir prazer
alegria, glorificar a Deus, porque os que morrem em Cristo terão seus privilégios. Paulo diz que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Aí ele diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia não faz alusão aos vivos em primeiro lugar. A Bíblia faz alusão aos mortos. Os mortos terão primeiro lugar. Os que morrem em Cristo encabeçarão a lista dos salvos. Por que temer? Então, meus irmãos, morrer em Cristo é encabeçar a lista para a salvação. Por que desesperar? Não se preocupe. Apenas esteja pronto. Se morrermos em Cristo, apenas encabeçaremos a lista. Seremos os primeiros a puxar a fila dos salvos para o céu. Entenda isso nessa noite. Se tivermos que passar pela morte, se tivermos que morrer, isso é tão glorioso, é tão magnífico, que encabeçaremos a lista dos salvos, seremos os primeiros a puxar a fila dos salvos para o céu. Isso é ruim? Não é. Isto não é ruim. Você quer estar em primeiro em tudo aqui. Às vezes queremos ser o primeiro em tudo aqui. Então isso não é ruim. Seremos os primeiros na lista dos salvos, diz a Bíblia. Os que morrem em Cristo encabeçarão a lista dos que vão para o céu. E Paulo ainda diz no capítulo 4 e no versículo 18: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Por que terror? Por que tanto medo? Em vez de alegria, Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Uma coisa que deve nos alegrar, que deve nos animar, que deve causar em nós motivo para adorar, para glorificar. Palavra de consolo. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Quero dizer para você que os que morrem em Cristo terão seus privilégios. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 13: ouvi uma voz do céu. E quando a Bíblia se refere nesse contexto, ouvi uma voz do céu, uma voz de Deus. Era Deus dizendo, era Deus ordenando, era Deus mandando, dizendo assim: escreve, registra, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os siga. Então, meu amado irmão, fica em paz, fica tranquilo, não temas o que há de vir sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E eu quero dizer para você nessa noite, para encerrarmos
a nossa oportunidade que nos foi concedida nesse dia, para encerrarmos aqui, colocarmos uma vírgula na nossa pregação nesta noite. Escute o que eu vou dizer para você neste momento. A Bíblia diz no Salmo 116, versículo 15, que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então fique em paz, porque precioso significa algo de grande estima. Eu quero dizer para você nesta noite que o que o Salmo 116 está dizendo é que quando partirmos desta vida para a eternidade, quando um servo do Senhor morre, que morre em Cristo como salvo, a palavra de Deus diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então eu quero dizer para você que a morte do cristão é algo de grande estima para Deus. Deus tem prazer na morte dos seus filhos, Deus tem prazer na morte dos seus servos. A Bíblia inteira tem referência como base, nos dando a garantia de que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, mas a morte dos seus santos é preciosa à vista do Senhor. Então fique em paz, não se preocupe, porque até lá na sepultura, Jesus vai te buscar. Nós que passaremos pela morte, nós que tivermos que passar pela morte, que tiver que enfrentar o sepulcro, iremos ouvir a voz do Senhor e todos haveremos de ressuscitar, porque Ele disse: quem crê em mim não morrerá, ainda que esteja morto, mas há de ressuscitar. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Acredite na palavra do Senhor, ela tem que ser a base para as nossas vidas, para enfrentarmos até a morte. A palavra do Senhor é a base para as nossas vidas. Acredite, faça uso dela, pratique ela, e ela te dará a tua vitória. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós, e a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. Eu estarei agora passando a direção do trabalho para a nossa irmã. Posso orar? Então nós iremos orar e encerrar o culto desta noite, pedindo a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o seu Espírito Santo venha estar nas nossas vidas, nos encorajando e nos ajudando a acreditar mais e mais na palavra do Senhor. Oramos. Bendito Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti as nossas vidas, Senhor, a vida de cada irmão nesta noite que nos assiste através do YouTube, das nossas redes sociais. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra ache guarida em cada vida, e que ela venha operar, meu Deus, em cada vida nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça com que a Tua palavra seja base para as nossas vidas. Nós pedimos a Ti pelo Teu Espírito Santo, nos dê força, aumente a nossa fé, e que possamos estar pronto para encarar o que tivermos que encarar, no nome do Senhor Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida, e todos aqueles que acreditam no Senhor não morrerá, e ainda que passem pela morte, mas haveremos de ressuscitar. Essa é a nossa fé, essa é a palavra que pregamos e é nela que acreditamos. Pai, em nome do Senhor Jesus,
nós entregamos a Ti as nossas vidas, colocamos elas nas Tuas mãos. Tome conta das nossas vidas e seja feita o Teu querer nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.